Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui hoje no meu Insta, eu vou fazer uma entrevista com meu marido, que tá sentado ali, para saber como que foi o sentimento dele quando ele descobriu que o Andrei e a Tainá era surdo. Então, eu vou deixar ele falar, que primeiro foi quando nasceu o Andrei, depois da Tainá, ok? Pode usar meu Insta aí para falar um pouquinho. Oi, tudo bom? Meu nome é Cláudio, meu sinal é este aqui. Eu sou o pai do Andrei e da Tainá, os dois filhos surdos que acho que você já conhece. Eu vou contar um pouquinho como que foi o sentimento meu de pai quando eu descobri que o Andrei era surdo. Nós, nós achávamos que ele era surdo, desconfiava porque tinha os primos dele e aí a gente começou a desconfiar. O primo ouvia os barulhos e o Andrei nada. Aí fomos no médico e descobrimos que ele era surdo profundo. Como que foi na hora assim eu descobri? É difícil, porque todos pensam em ter um sonho de ter um filho, como se fala assim, perfeito. Que escute, que enxergue, que tenha o corpo normal, assim, que consiga caminhar, tudo é o que os pai e mãe sonham. E aí tu tem a notícia do doutor que o teu filho, o Andrei, é surdo. No começo, assim, eu pensava, e agora? Como fazer? Como ajudar? Pensamos assim, se comprar um aparelho vai resolver. Mas aí tu não conhece nada, tu não tinha contato com nenhuma uma pessoa surda. E, e aí a gente descobriu que tinha uma escola que é própria de surdo, que é o Ellen Keller. E aí fomos lá com o Andrei, e lá ele começou o desenvolvimento dele. E nós, aqui em casa, eu e a Aline começamos a aprender Libras. E aí descobriu que tinha outro mundo diferente e que precisa ser respeitado, que o surdo precisa de respeito, que ele precisa, que o mundo dele de Libras é pequeno, é menor, e o do ouvinte é grande. Então é mais fácil o ouvinte entrar no mundo dele e aprender a língua dele, se comunicar. Porque antes, no começo, o Andrei nós descobrimos, ele tinha quase dois de idade quando ele foi para a escola. Um e meio, mais ou menos, um ano e meio, nós descobrimos a surdez dele. E aí lá na escola, ajudou muito aqui em casa a se comunicar. O Andrei se acalmou, porque no começo, antes, ele era nervoso, agitado, gritava muito. E depois que ele começou a aprender Libras, aí foi mais fácil. O difícil é na sociedade, que as pessoas não aceitam, que tem um monte de barreira. E é difícil de quebrar. Mas eu acho que, assim, ó, que foi um sentimento no começo, assim, ó, é um presente de Deus. Então, como que nós vamos resolver? E eu sempre fui mais de entender, assim, ó, de não ficar muito ansioso, de sofrer muito. E sempre pensei, e agora, como que vamos resolver? E não foi muito difícil, assim, eu acho. Libras não é fácil, é um pouco difícil, é uma outra língua, precisa ter o contato para te desenvolver a comunicação. Mas deu tudo certo, o Andrei sempre foi meu amigo, assim, sempre gostamos muito de futebol, eu e ele. Eu já jogava futebol e o Andrei começou a gostar com 2 de idade. Ele já começou a ir junto comigo nos campos, nos domingos. E depois foi uma vida normal. Aí com 7 de idade, mais ou menos, ele começou um pouco antes, ele começou a pedir um irmão, que ele queria um irmãozinho. E sempre ele pedia que fosse surdo. Mas na família aqui, na nossa aqui não tinha surdo. O Andrei foi o primeiro. Então nós não sabíamos como que se ia nascer ouvinte ou surdo. E aí veio a Tainá. A Aline engravidou da Tainá e,
E lá no hospital já descobrimos que a Tainá era surda. Porque o Andrei fez experimentou lá uns barulhos, umas coisas, e a Tainá nada de acordar, essas coisas. Então já percebemos que depois foi só os exames para ter certeza. E com a Tainá, já com mais ou menos uns 9 meses, ela começou a ir no Anenquere. Aí foi bem melhor. Tá? Porque já em casa já tinha o professor dela, que era o Andrei. Mas filho surdo, não é assim, não precisa se ficar nervoso, muito preocupado, porque o André e a Tainá, eles são muito capazes de fazer quase tudo. Eles não têm independência aqui. Então, são livres, eles viajam sozinhos, eles vão para outros estados sozinhos. Preocupação tem, porque a gente sabe que na rua é diferente. As pessoas que têm filho ouvinte se preocupam quando o filho sai de casa. Então pensa o surdo, não sabe o que vai acontecer, porque eles dependem do celular para ligar, e se roubam o celular, faz o quê, daí como? Essas coisas que a gente se preocupa. Então, o que eu falo assim, ó, sempre, que eu sempre agradeço muito a Deus, e eu acho que o pai foi abençoado 2 vezes. Com 2 filhos surdos, que eu amo muito eles, e que sempre que eu puder fazer tudo para ajudar. E o principal eu acho que é a comunicação. Então, quero falar para vocês que têm pai, que tem um filho surdo, que aprenda Libras. É muito importante na vida deles a comunicação em Libras, que é a língua própria deles. Então, aprendam, façam um esforço, que vai conseguir. Tá? Então, muito obrigado, um feliz Dia dos Pais para todos e